E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal do Tom. Por acaso você já ouviu a seguinte frase: é melhor ter trabalho do que ter emprego? Fica aqui comigo nesse vídeo. Depois da vinheta eu vou explicar para vocês um pouco como eu vi essa frase e como essa frase mudou totalmente a minha vida. Salve, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do Tom. Para quem não me conhece, eu sou Cleiton Duarte, eu sou sócio fundador da agência DA Digital, que é uma agência de compra de publicidade digital, ou seja, uma agência de tráfego pago, como todo mundo diz atualmente. Mas eu trouxe aqui um pouquinho, né, da minha história de vida, mostrando de onde eu vim, né, um pouco da minha história, né, que eu vim de uma família muito simples, vim, né, de uma família muito humilde, que eu trabalhei como repositor de supermercado durante muito tempo, que eu tive uma pequena experiência ali trabalhando também com música, depois eu acabei voltando como repositor de supermercado, depois eu virei promotor de vendas, acabei caindo na área comercial e hoje, né, eu atuo na área da publicidade já tem bastante tempo. Mas é o seguinte, o que eu gostaria de falar com vocês aqui? Se vocês voltarem aqui no meu canal, dar uma olhada nos últimos vídeos que eu fiz, nos vídeos um pouco mais antigos, vocês vão perceber que eu conto um pouquinho sobre essa questão da história, né, de como eu cheguei até aqui. Mas, né, no último vídeo, que é bem legal, eu tava conversando sobre a importância de você ter e de você conhecer pessoas que são geniais e quanto essas pessoas podem, né, influenciar na sua vida, o quanto elas podem te ajudar a se desenvolver, a crescer e assim por diante. Eu aconselho você dar um pulinho no vídeo anterior para você poder entender um pouco dessa história. Mas vamos lá. Eu trabalhei numa agência de publicidade muito legal em 2016, eu tô falando de 10 anos atrás. Nessa época, eu comecei a ter as minhas primeiras impressões, as minhas primeiras sensações de que talvez trabalhar para os outros já não era mais interessante para mim. Depois de uma jornada, né, na área comercial e depois de tentar entrar em algumas agências, né, até falei um pouco também nos vídeos anteriores sobre a questão ética, que começou a pegar muito para mim, né, eu sou cristão, né, sempre fui da igreja, fui criado por pais, né, muito sérios também, né, então eu acabei conquistando, né, essa questão da integridade, essa questão da ser uma pessoa ética, que não prejudica os outros e assim por diante. E quando eu fui trabalhar nas agências de publicidade, eu comecei a perceber que isso não existia muito, né, que as agências de publicidade, elas queriam saber apenas de faturar e acabou, independente do resultado do cliente. A gente sabe que a publicidade, ela querendo ou não, é um fator, né, que faz com que as empresas consigam gerar demanda, de certa forma. A gente sabe que essa geração de demanda é muito importante para a recorrência e para fazer com que os negócios possam prosperar e continuem funcionando. Mas quando eu comecei a perceber isso, eu falei assim, cara, eu acho que esse universo aqui tá estranho, ele não é pra mim. Quando eu entrei nessa agência, né, era uma agência muito legal, tava trabalhando com um cara extremamente genial, eu tinha um dia a dia muito legal, eu aprendi coisas muito importantes com eles, como do tipo, você saber responder o porquê das coisas, né, não ficar sempre na superficialidade, você tentar entender o porquê que cada métrica ela é importante dentro ali da comunicação, entendeu? O que cada métrica nas campanhas de tráfego pago representa para o cliente. Trabalhar muito essa questão também do ensinamento, de pegar o cliente pela mão, de ser mais consultivo, de explicar o passo a passo, o que é cada métrica. Então, eu sempre falo, igual aqui, por exemplo, quando a gente vai fechar um contrato na agência, a gente sempre acaba falando para o cliente que ele entra totalmente leigo, ele sai quase especialista em marketing digital, porque durante os processos, conforme a gente vai fazendo as reuniões, o cliente ele vai evoluindo, ele vai expandindo, ele vai aprendendo cada vez mais junto com a gente, né, junto com a nossa equipe e junto com o nosso time. Então, trabalhar nessa agência acabou sendo uma experiência muito bacana, porque eu acabei desenvolvendo esse lado um pouco mais de ensinar, esse lado um pouco mais de entender que, por exemplo, o cliente que te contrata, ele não é obrigado a saber aquilo que você faz. Você vai moldando esse cliente, vai estruturando ele vai aprendendo sobre a sua área aos poucos, né? E depois de trabalhar quase um ano nessa empresa, onde eu estava CLT, então imagina, o meu maior sonho sempre foi, tipo, meio que ter uma estabilidade, que eu acho que é o sonho de todo mundo, e conseguir ter uma estabilidade com um salário bom, um salário alto. Sei lá, era acho que uma ilusão que a gente tinha muito naquela época. E eu fui convidado para um processo seletivo numa outra agência que ficava no Brooklyn. Então, ou seja, eu estava trabalhando na Vila Mariana e eu fui convidado para fazer uma entrevista numa agência no Brooklyn. Não sei se você é de fora de São Paulo, não sei se você conhece, mas é uma distância boa. Só que esse é um centro onde as coisas acontecem aqui em São Paulo. Você tem a Avenida Paulista, você tem Brooklyn, enfim, você tem algumas regiões que são regiões onde tem as maiores agências, as maiores empresas e assim por diante. Então eu meio que estava de um lado da Zona Sul e fui chamado para um outro lado da Zona Sul para poder fazer uma entrevista de emprego. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu perguntei foi o seguinte: como que funciona? Eu queria entender um pouco mais sobre o trabalho, se tem benefícios. Aí na hora que a pessoa foi me apresentar a vaga, ela falou, cara, é uma vaga 100% PJ. Eu falei, PJ? Então eu já tinha CNPJ aberto. Se vocês voltarem nos vídeos anteriores, eu vou explicar como que eu cheguei nesse ponto de abrir um CNPJ. E eu falei, tá, mas como que funciona?
Ele falou, e não tem chance de ser CLT? Ele falou, não, não tem chance de ser CLT, cara, aqui é 100% PJ, a gente paga um salário legal, acima da média, a gente paga para você também o ticket de alimentação, até o vale transporte, tudo em dinheiro, que no montante você vai acabar tendo um valor muito maior, e é isso, cara, é trabalho aqui das 9 às 18, de segunda a sexta-feira, a gente tem um cliente onde você vai focar em uma conta só, né, a gente, era uma faculdade na época, né, foi aí que eu comecei a entender um pouco mais sobre esse mercado de universidades e assim por diante, e eu falei pra ele, cara, mas eu queria tanto uma estabilidade, vocês não têm nenhum tipo de plano de carreira aqui, CLT. Ele falou, cara, você quer um emprego ou você quer trabalho? Aí eu falei assim, cara, não sei, quando eu tenho um emprego eu não tenho um trabalho, cara, não, tem a diferença. Quando você tem um emprego, você só tem um contrato ali que tem uma formalização. Quando você é um profissional de verdade, você tem trabalho. Um profissional de verdade, ele é contratado para trabalhar. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, me explica um pouco mais. Ele, cara, um pedreiro ele é um profissional que trabalha com obra. Nunca vai faltar trabalho para ele. Por quê? Porque ele é um cara que precisa de trabalho para poder sobreviver. Agora, se ele quisesse ter um CLT e fosse trabalhar numa construtora, ia ser muito mais difícil. Por quê? Quantas construtoras tem? Quantas oportunidades você tem de conseguir trabalhar CLT em algum lugar? Eu fiquei reflexivo na época, ele é melhor você ser um profissional, porque o profissional ele vai conseguir ter trabalho. Aí eu peguei e pensei, poxa, eu acho que talvez possa ser uma mudança aqui pra mim na minha mentalidade. E olha que engraçado, né, como é que as coisas se ligam. Eu tinha aquela vontade dentro de mim de ser empresário, mas ao mesmo tempo eu queria ter essa estabilidade profissional que eu estava buscando. E olha como que a gente às vezes demora para enxergar as coisas, né? Então nessa entrevista de emprego ele falou, cara, você precisa ter trabalho e não emprego. E aquilo mudou um pouco a minha perspectiva, que eu comecei a pensar, né? Eu preciso entender um pouco melhor o que que é essa questão. E aí eu fui um pouco mais atrás, e eu comecei a perceber um pouco mais sobre propósito também, né? E que basicamente o trabalho ele é uma manifestação da sua essência, né, no mundo. Tipo, o que você faz geralmente você pode ver que a sua profissão ela é tão importante que quando você vai fazer uma entrevista, né, para algum lugar, não sei se você já teve a oportunidade, eles sempre te perguntam qual é o seu nome, de onde você é e qual que é a sua profissão. De tão importante que isso é para a sociedade, né, de certa forma, né? Então isso daí acabou sendo uma coisa muito importante para mim, porque o que que eu tinha percebido? Da mesma forma que quando eu tinha saído do mercado, quando eu fui voltar, eu encontrei trabalho fácil. Depois entrei nessa agência. E eu comecei a perceber que o mercado estava sempre dando oportunidades de trabalho. Eu falei, cara, eu acho que chegou a hora de me posicionar como um profissional nessa área de mídia e começar a procurar trabalho e não mais emprego. E aí eu comecei a ter esses lapsos assim, empreendedores de querer tentar trabalhar em alguns projetos, mas eu tinha um problema muito grande. Eu estava trabalhando 100% focado numa agência e eu passava o meu dia inteiro lá, das 8 da manhã até as 9 da noite, enfim. Era para ser até às 6, né? Mas eu ficava às vezes até às 9 da noite. E eu comecei a perceber que aquilo não me trazia a alegria que eu gostaria de ter, que era tipo mais ou menos ter essa tranquilidade para poder fazer as coisas e assim por diante. Depois de mais ou menos um ano trabalhando dentro dessa agência, atendendo essa faculdade, eu comecei a perceber que tipo sair de casa para ir até São Paulo para poder ligar um computador e fazer conferência com os clientes, e às vezes até com as pessoas da agência pelo computador, não fazia tanto sentido para mim. E o mercado estava pipocando muito, tô falando de 10 anos atrás, essa área de tráfego pago já estava pipocando muito forte. E eu comecei a perceber, eu guardei essa frase que o meu gestor falou lá na entrevista, que foi, cara, um bom profissional ele tem trabalho e não emprego. Quanto mais trabalho você tem, mais dinheiro você ganha, e o PJ ele consegue escalar. E ele virou essa chavinha na minha cabeça, né? E eu comecei a buscar, né, um pouco mais de sentido, né, de propósito para aquilo que eu estava fazendo. Eu comecei a tentar entender o porquê que eu queria tanto essa mudança, porque imagina, eu já tinha percebido que trabalhar na área da publicidade era algo que me fazia feliz porque eu já tive banda, tudo, já tinha toda aquela questão de divulgação que eu gostava muito. E eu comecei a buscar também um sentido naquilo que eu estava fazendo lá, porque eu ia até o local, né, para poder abrir um computador e falar com um cliente à distância. Então eu poderia ter ficado em casa fazendo esse trabalho. E há 10 anos atrás a gente nem tinha essa cultura do home office que a pandemia trouxe, né? E eu falei, bom, eu já entendi que eu preciso trabalhar de forma mais transparente. Então sempre vou ser ético, vou passar os números de forma verdadeira, mesmo que isso doa, mesmo que esses números sejam ruins. Também comecei a descobrir que, poxa, eu não precisava ir até a agência para poder trabalhar e ter essa transparência. E aí eu comecei a entender também uma outra questão, porque na época que eu estava tentando aprender, eu tive que aprender muita coisa sozinho. E quando eu percebi que eu achava que eu era bom naquilo, eu percebi que eu não era tão bom assim. Então eu tive um direcionamento para começar a melhorar profissionalmente.
E eu vi que isso fazia tudo muito sentido. Então, além da transparência de dados com os clientes, eu achava muito legal a questão de ensinar. E aí eu comecei a entender que talvez se eu conseguisse atender mais empresas, trabalhar com números mais transparentes e de repente conseguir ensinar mais pessoas, poderia ser um bom caminho para eu poder seguir, né? Só que conforme eu fui percebendo que quando você fala a verdade para o cliente, muitas vezes isso dói no cliente. E às vezes ele atrela a sua sinceridade com a falta de resultado. E às vezes ele prefere um cliente que minta para ele do que aquele que fala a verdade. Sabe como que é? Você está maquiando os números, está mostrando para ele um outro viés daquilo que pode ser bom, se pode ser ruim. Ele às vezes prefere aquela agência que mente para ele, que promete muito resultado, do que aquela agência que é realmente verdadeira. Por quê? Existem vários fatores entre o primeiro impacto de um anúncio para o usuário até a venda final, né? Então tem o anúncio em si, tem configuração de plataforma, depois que a pessoa entra no site, você tem velocidade de site, você tem, né, a usabilidade desse site, depois que a pessoa preenche esse lead, você tem um departamento comercial que vai fazer esse atendimento, tem a forma que a pessoa atende, o tempo que ela demora para atender, enfim, a qualidade do produto, então tem infinitas vertentes, infinitas camadas, né, do primeiro impacto até a venda, né, para fazer o cliente comprar. Eu comecei a entender que essa culpa eu não podia carregar. Era o quê? Era uma agência de publicidade, era uma agência de mídia digital que eu tinha que fazer o quê? Entregar dados de mídia e ajudar o cliente, né, a trafegar até esse site ou esse lead, né, no caso, ou esse prospect até ele ter a chance de se tornar um cliente dessa empresa. E eu comecei a tirar essa culpa de dentro de mim, né? Eu falava, vou ser transparente mesmo que isso me custe, eu posso não enriquecer como empresário, mas eu vou começar a trabalhar dessa forma transparente. Então, eu acabei conseguindo encontrar um propósito. Propósito qual ficou mais forte quando a minha esposa ficou grávida. Por quê? Que aí que eu juntei? Eu queria trabalhar de forma mais transparente, queria trabalhar de casa, que era uma coisa impossível naquela época, em 2016, porque, cara, a gente trabalhava com grana do cliente, o cliente queria você lá perto o tempo todo para ele poder monitorar a performance e assim por diante. E eu comecei a descobrir também que essa questão do ensinar era muito importante, mas não estou falando de ensinar de vender curso na internet, não é isso. É ensinar de você trazer pessoas que estão começando na área, você lapidar essas pessoas e transformar essas pessoas em bons profissionais para poder trabalhar com você. E aí eu comecei a entender qual que era o meu propósito. Por quê? Porque até esse momento eu estava muito focado em ganhar dinheiro e ter estabilidade. E aí eu descobri que o ideal não era ganhar dinheiro e ter estabilidade, era ter um trabalho, ter uma profissão, ter trabalho, com esse trabalho conseguir desenvolver outras pessoas, poder trabalhar em casa, que era uma coisa que eu acreditava, e de forma mais transparente. E quando a minha esposa ficou grávida, eu falei, cara, eu preciso dar um basta nisso. A partir de hoje eu preciso trabalhar em casa, porque eu quero acompanhar toda a gestação dela. E aí, é claro, essa daí é a história para um outro vídeo, né? Eu vou falar um pouco depois sobre isso. Mas o que eu gostaria de deixar de análise para você? Se você está trabalhando hoje num emprego que você não gosta, a gente sabe que o Brasil é difícil, a gente sabe que a questão financeira é muito complicada aqui. A gente tem que trabalhar para pagar as nossas contas, mas sabe quando você tem aquela coceirinha que você sabe que você pode um pouco mais? Você poderia estar gerando mais, desenvolvendo mais pessoas, fazendo mais coisas, né? Você poderia estar melhor conectado com a sua realidade, você poderia estar integralmente conectado com aquilo que você está fazendo e você não está. Pode ser que você tenha, né, essa veia empreendedora e que você de repente possa conseguir gerar um negócio, porque tem muitas pessoas que costumam nos desanimar, por quê? Porque elas querem que a gente fique parecido com elas. Então, se elas são frustradas, elas têm um CLT lá, tem 10, 15 anos, nunca tiveram coragem de empreender, ela sempre vai te dizer o lado dela, que é aquele lado positivo que ela acredita e vai te trazer um pouco mais para cá, porque quanto mais pessoas parecidas, mais ela se sente confortável com aquela situação que ela se encontra. E se você sente que de repente você tem esse bichinho aí te mordendo, essa coceirinha aí que você precisa ser diferente, você precisa fazer uma coisa diferente pra você, pelo mundo, enfim. Cara, a gente não sabe o que vai acontecer depois que a gente morrer. Então vamos partir do pressuposto que a gente só tem uma vida, que é só essa vida. Então a hora de agir, de fazer as coisas diferentes é agora, né? Então se você tem isso coçando dentro de você, cara, vai pra cima, vai pra outros rumos, estuda, se atualiza, conversa com pessoas, né, vai fazendo alguns testes de autoconhecimento para você descobrir, porque pode ser que seu caminho seja diferente. E aí, se você conseguir juntar todas essas questões, que se não me engano, existe uma técnica, que a gente pode até falar em um vídeo depois sobre isso, que acho que é Ikigai, se não me engano, que é uma técnica de você encontrar uma intersecção entre o que você gosta, entre o que o mundo precisa, se não me engano, enfim, e você consegue trabalhar de uma forma que você consiga suprir as suas necessidades, suprir a necessidade do mundo e a necessidade de outras pessoas. Eu acho que é algo mais ou menos parecido com isso.
acho que você tem que tentar trabalhar de uma forma que você consiga encontrar isso. Porque, cara, imagina, você precisa trabalhar 7, 8, 9, 10 horas por dia. E se você tiver que trabalhar com uma coisa que você não gosta, além de você estar desperdiçando vida, você está desperdiçando talvez um talento que o mundo precisaria em outras frentes, entendeu? Então, assim, é muito importante você tentar buscar propósito naquilo que você está fazendo para que você consiga alcançar patamares diferentes. E quando eu comecei a entender quem eu realmente era, o que, que eu realmente queria, eu comecei a entender que trabalhar era muito melhor que ter emprego, eu me profissionalizei, comecei a buscar outras oportunidades, eu comecei a crescer profissionalmente. E eu aconselho que vocês façam a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você quiser, ó, entre aqui no meu canal, curta, comente, compartilhe. Se você puder, mandar esse vídeo para algum amigo que também está meio perdido, que ele precisa se encontrar. E se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou ajudar. Então eu vou deixar meus links aqui, as minhas redes sociais. Eu estou meio afastado de rede social ultimamente, por algumas questões de tentar, né, me concentrar mais nos projetos pessoais e assim por diante, mas tem os meus canais aqui, se vocês quiserem entrar em contato, eu estou à disposição. E é isso, até o próximo vídeo. Fui.